aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Viganon e esse é o Diário de Anais, canal feito para falar de ficção científica, além de fantasia e ficção fantástica também. E hoje estou aqui na Argentina, onde estou passando férias, e gostaria de trazer para vocês hoje um livro de um autor daqui. Aproveitar que eu vou fazer a viagem e fazer uma viagem também cultural. E o livro que eu vou falar hoje é o Aleph, do Jorge Luis Borges, um dos autores mais conhecidos da Argentina e que, dentre os muitos assuntos que ele aborda, ele trata também do fantástico. Então, depois da vinheta, a gente vai falar desse livro. Então, pessoal, o Jorge Luis Borges é um autor que ele tem um estilo muito peculiar. Ele escreveu ensaios, escreveu poesias e escreveu contos. Ele não teve nenhum romance publicado. O Aleph é o segundo desses dois livros. O primeiro que ele escreveu foi Ficções e depois ele escreveu o Aleph. E no Aleph ele trouxe dois contos principais e outros contos menores. Geralmente os contos do Borges são bem curtinhos, mas não é uma literatura para tu ler despreocupado. É uma leitura que exige do leitor, porque o Borges ele tinha um conhecimento enciclopédico. Ele literalmente lia muitas enciclopédias e ele cuidava também de uma biblioteca e ele lia muito. E isso acaba refletido na obra dele. Você vai ver que o texto é um texto recheado de referências, de lugares, de filosofia e de tudo que ele aprendeu durante a vida. Mas também não é um texto rebuscado, porque o estilo dele é direto, mas também ele não explica as coisas. Quando a gente lê o Borges, ele passa o conhecimento em cima da história que ele quer trazer, mas ele não explica tudo. Então, ele parte do princípio de que você já conhece os lugares, conhece os conceitos e você tem que destrinchar a leitura. Na verdade, é um livro que te obriga, os contos, apesar de serem bastante curtos, eles te obrigam a procurar no Google ou nas suas enciclopédias, por exemplo, que ele lia bastante, para você entender todas as referências e a partir daí começar a destrinchar o que ele quis dizer com isso. Porque o Borges ele também coloca muitas pegadinhas nas leituras dele, tem muita ironia, então exige sensibilidade do leitor para entender as nuances que ele coloca. E uma das características mais bacanas do Borges é como ele consegue colocar o questionamento do real, do que é real nos contos dele. Ele traz as narrativas dele, ele coloca muitas vezes em tom de documento, como se ele estivesse fazendo um ensaio crítico de algum objeto de estudo. Então ele vai descrevendo as coisas como se fossem reais, como se fossem tiradas de documentos, mas inclusive colocando ele próprio como personagem, como se ele tivesse visto as coisas que relata, mas não se engane, é tudo ficção, é tudo tirado da mente dele e ele coloca dessa forma, talvez porque ele não acredite na diferença entre o que é real e irreal, ele busca quebrar essas barreiras, assim como o autor clássico de ficção científica, o Philip K. Dick, ele também fazia esses jogos de real. Você nunca sabe, quando você lê ambos os autores, eles conseguem causar esse mesmo efeito de você não ter chão, você não sabe se aquilo é real, se ele tirou de algum lugar ou se ele tirou da imaginação dele. Ele mistura tudo e faz tu questionar tudo o que tu está lendo o tempo inteiro. Você vai pesquisar, ele te obriga a pesquisar e isso é algo que acaba enriquecendo
a própria leitura. Mas também, se você não tem um conhecimento prévio das coisas que ele está lendo, a leitura pode ficar um pouco travada. Essa é uma das reclamações que os leitores têm com Borges, porque você olha contos curtos e aí você pensa, então vou ler esse conto e rapidinho já vou entender tudo que passou, mas não é bem assim. Os contos são curtos justamente porque o Borges não para explicar cada coisa. Mas, se você já tiver algum conhecimento prévio do assunto que ele vai trazer, a leitura fica mais fácil e fica mais fácil você chegar na mensagem que ele quer passar. Você entende as ironias dele e fica muito melhor de ler. Falando agora um pouquinho dos contos, ele traz 2 contos principais. O primeiro conto é o Imortal e o último conto é o conto que dá um nome ao livro, que é o Aleph. No Imortal, ele segue a história de um antiquário turco que teve acesso a certos documentos que contam uma narrativa, que é a narrativa que vai ser o grosso da história, de um legionário romano que busca para si, que ele toma para si uma missão de encontrar uma fonte da imortalidade. Então ele vai fazer essa busca e quando essa busca acaba, começa todo o questionamento do real e do irreal, porque o Borges ele não entrega nada, ele vai trazer várias discussões em tom de caráter científico, mas aquela cientificidade, na verdade, é parte da mensagem que ele traz. Além, é claro, de debater a imortalidade, né? Afinal, seria tão bom mesmo ser imortal? Ele trata a imortalidade como uma maldição. E no conto final, que é do Aleph, ele traz a história de um homem que fica obcecado por uma mulher e quando essa mulher morre, a única ligação que ele tem com ela é com o irmão dela. E esse irmão estava escrevendo um poema. E esse poema estava tentando embarcar tudo o que já tinha acontecido no mundo. E o objeto que fez trouxe essa iluminação para o irmão dessa mulher, que se chama Beatriz, é o Aleph. E a discussão em torno do Aleph e como ele descreve esse objeto é uma das coisas mais bacanas e eu recomendo bastante essa leitura. Os contos menores também, um dos exemplos do que eu estava falando antes de como um conhecimento prévio do assunto que se trata faz diferença, fica aparente em 2 contos aqui, 2 contos bem curtinhos, que é O Morto e Biografia de Tadeu Isidoro Cruz. É só como um exemplo, esses 2 contos, eles faz muita diferença você conhecer a história do Martín Fierro, que é um personagem clássico de um poema clássico aqui da Argentina, que entra como um poema clássico e como aqui a maioria conhece, ou pelo menos sabe do que se trata, ele é de conhecimento comum, pelo menos a história básica, e ele acaba fazendo muita diferença em momentos da história que quando eu li, passou batido, e quando eu fui pesquisar sobre esse poema, ele faz muita diferença na hora dessa leitura. Então para você, leitor, que está pensando se deve pegar ou não o Aleph ou qualquer outra obra do Borges, a minha recomendação é que você fique atento e não crie expectativas de que vai ser uma leitura leve, e se você tiver vontade de pesquisar ou de saber mais, acredito que vale a pena, mas se você quer uma leitura rápida de verão, não se engana por esse livro ser fininho. Então é isso.
Eu queria agradecer vocês que chegaram até aqui nesse vídeo e anunciar que o próximo vídeo vai ser um vídeo de leitura, um vídeo de leitura desse livro aqui. Eu vou pegar o conto A Busca de Averroes, que é o conto que eu mais gostei desse livro. Eu gostei também muito do Aleph, do Imortal, mas eu não queria trazer um conto tão longo para ler. E A Busca de Averroes é sobre o conhecido físico árabe Averroes, que fica muito confuso com relação a um dos conceitos mais difundidos que se tem hoje. É um conceito muito comum para nós, que é o de teatro. Averroes simplesmente não sabe o que é um teatro. E como um leitor que inclusive baseou suas obras nos textos gregos clássicos do Aristóteles, fica uma lacuna. E o Borges trata disso com muita criatividade, ele coloca bastante conhecimento enciclopédico, tanto que no próximo vídeo, eu vou tentar colocar algumas notas enquanto eu estiver lendo o conto para facilitar a compreensão do conto. E espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Então, tchau, tchau, pessoal.